Estruturas isostáticas, exercício 1. Existe uma viga biapoiada, onde um carregamento distribuído ao longo da viga de 10 kN por metro. Significa que a cada metro tem uma carga distribuída de 10 kN. Uma carga concentrada de 10 kN com uma distância de 4 metros do apoio A e uma carga concentrada no meio da viga, uma distância de 8 metros do apoio A e também 8 metros de distância do apoio D. É solicitado pelo exercício determinar RA, reação de apoio no ponto A, RD, reação de apoio em D, e o momento no ponto C, exatamente no meio da viga. Então, o primeiro passo desse exercício, para simplificar essas forças, devemos elaborar o diagrama de corpo livre, DCL. Vimos que essa carga é uma carga distribuída. Para simplificar nossos cálculos, vamos transformar esta carga distribuída em uma carga concentrada. A carga distribuída é de 10 kN por metros. Para transformar em carga concentrada, eu multiplico pelo tamanho desta carga concentrada. No caso do exercício, 4 metros, aqui do ponto A até o ponto B, mais 4 metros do ponto B até o ponto C, mais 8 metros do ponto C até o ponto D, totalizando então essa viga 16 metros. 10 vezes 16 igual a 160 kN. Pode ser substituída uma carga concentrada no meio da barra, a fim de facilitar os cálculos. A partir disso, conseguimos montar um diagrama de corpo livre. Minha reação em A seria o meu apoio. Reação em A, o apoio A. RD, reação em D. A carga de 10 kN a uma distância de 4 metros, uma carga concentrada. E no meio da viga, uma carga concentrada de 20 kN. E nesse momento, somamos com mais 160 devido à carga distribuída. Então, esse é o nosso diagrama de corpo livre. Conhecemos as fórmulas estáticas, somatória de momento igual a zero e a somatória de forças verticais igual a zero. Também o somatório das forças horizontais igual a zero. Porém, nesse exercício não foi solicitado, não foi dado nenhuma informação sobre forças horizontais. Ok? Então, o primeiro passo é desenhar o diagrama de corpo livre. Segundo passo, cálculo das reações de apoio RA e RD. Então, através do diagrama do corpo livre e as fórmulas isostáticas, é possível encontrar a reação no ponto A e a reação no ponto D. Se a somatória de momento é igual a zero, então qualquer ponto na minha barra fazer a somatória de momentos, esse valor é igual a zero. A partir disto, eu aplico a somatória de momento em cima de uma reação de apoio. Então, vamos travar a nossa estrutura, vamos imaginar que seja travada a nossa estrutura aqui no ponto A. Imaginando que eu estou segurando a estrutura aqui no ponto A. O que causa momento no ponto A? Travei, segurei aqui o ponto A. O que causa momento? Lembrando que momento é força vezes distância. Então, 10 kN causa momento com um braço
uma distância de 4 metros. É importante, nesta verificação, adotar um sentido para esta força. Eu adotei sentido horário positivo. Está rotacionando nesse sentido, então é sentido horário, considero como positivo. Então, mais 10 vezes 4. Então, essa é a primeira força que causa momento no ponto A. A força de 160 kN somado com 20 kN, que é exatamente no mesmo ponto, também causa momento no ponto A. Tem de rotacionar minha barra também no sentido horário. Então, somo 160 com 20, 180, vezes a distância de 8 metros em relação ao ponto A. E por último, a minha reação de apoio RD também causa momento na minha viga. Porém, eu não sei quanto vale RD. Porém, eu sei que é uma força de reação e tenho uma distância até o ponto A, onde eu estou fazendo a somatória de momento. Então, RD vezes 16, que é a distância total até o ponto A. Porém, neste momento, nosso RD tende a gerar a estrutura sentido anti-horário. Por isso, adotamos este momento de RD vezes 8 negativo. Tudo isso igual a zero. Então, resolvendo, 10 vezes 4, 40, mais 180 vezes 8, 1440, igual, passei o 16RD por outro lado do igual, era negativo, agora virou positivo, 16RD. Somo 40 com 1440, é o total de 1480. 16 estava multiplicando RD, passa dividindo o 1480. Então, isolei o RD para chegar no resultado de 1480 dividido por 16. Assim, RD vale 92,5 kN. Então, a reação de apoio RD, 92,5 kN. Então, encontrei a primeira reação de apoio. Agora, eu preciso encontrar a segunda reação de apoio. Poderia, novamente, aplicar somatória de momento no ponto D. E assim, encontraria o valor de RA. Porém, é mais fácil, como eu tenho apenas uma incógnita, só tenho o RA, aplicar a somatória de forças verticais igual a zero. Eu adotei para esse exercício, além do momento no sentido horário positivo, esse sentido de baixo para cima como positivo. Então, a minha estrutura, aqui o diagrama de corpo livre. Então, no meu exercício, eu vou verificar todas as forças verticais, considerando no sentido de baixo para cima como sinal positivo. Então, as forças verticais, aqui no meu diagrama de corpo livre, são RA, positivo, 10 kN negativos, porque está de cima para baixo, 180 negativo, porque também está de cima para baixo, mais RD, porque está de baixo para cima, então esse sinal é positivo. Tem o valor de RD, que eu descobri na outra fórmula, que vale 92,5, isolo RA. Então, fazendo a conta, menos 10 menos 180 é igual a menos 190. Substituo o valor de RD, que é 92,5, lembrando que ele é positivo. Faço esta soma de menos 190 mais 92,5. RA menos 97,5 igual a zero. Isolo RA. Tem o valor de RA igual a 97,5. Então, pelo que foi solicitado do exercício, descobrimos o valor de RD e também descobrimos o valor de RA, que são as duas reações de apoio. E por último, que foi solicitado pelo exercício, calcular o momento no ponto C.
exatamente no meio da viga. Então, terceiro passo, cálculo do momento no ponto C. Momento em C, vamos analisar tudo que causa momento naquela estrutura. Novamente, vamos congelar a estrutura e analisar um lado para conseguir calcular o momento. Quando se tratamos de somatória de momento, sempre igual a zero. Porém, o momento naquele ponto não é igual a zero. Pelo contrário, queremos descobrir quanto que vale o momento naquele ponto. Para descobrirmos quanto vale o momento num ponto exato, precisamos congelar a estrutura naquele ponto e analisar daquele ponto até o final da estrutura à direita ou daquele ponto até o final da estrutura à esquerda. Olhando aqui o nosso exercício, vemos que ao lado esquerdo temos a reação de apoio a carga distribuída e também temos a carga concentrada. Então, temos três forças que causam momento no ponto C, olhando ao lado esquerdo. Olhando o lado direito da estrutura, temos reação em D e mais a carga distribuída. Então, o método mais fácil de calcularmos o momento no ponto C é analisando o lado direito. Lembrando que o momento no ponto C, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é o mesmo, certo? É apenas a facilidade de analisar a estrutura isostática, o lado que conter menos carregamento, menos forças, ok? Então, a partir desse momento, cortei a estrutura no ponto C. Tenho uma distância de 8 metros até a reação de apoio RD e tenho uma carga distribuída de 10 kN por metros. Preciso fazer um diagrama de corpo livre separado para esta análise. Então, diagrama de corpo livre, DCL. Preciso de um momento aqui no ponto C, é o que precisamos descobrir. Esta carga distribuída, eu aplico ela com uma carga concentrada. Se eu estou analisando apenas metade da estrutura, multiplico 10 por 8. Então, tem uma carga no meio de 80 kN, mais a reação de apoio RD no final da estrutura, que calculamos e que vale 92,5 kN. Então, a distância da força de 80 kN para o ponto C de 4 metros e a distância da reação de apoio de 92,5 kN até o ponto C é de 8 metros. Quando houver o tracionamento das fibras superiores da nossa estrutura, consideramos que esse momento é negativo. Quando houver o tracionamento das fibras inferiores, consideramos que esse momento é positivo. Então, momento em C, tudo que causa momento no ponto C é igual a 80 kN vezes 4. No momento em que é aplicada essa força, essa barra tende a seguinte deformação, tracionando as fibras de cima. Por isso, consideramos sinal negativo. Então, menos 80 vezes 4. A força de 92,5 kN tende a tracionar as fibras de baixo. Por isso, adotamos este momento é positivo. 92,5 vezes o braço, que nesse ponto é 8 metros. Então, MC é igual a menos 80 vezes 4, igual a menos 320, mais 92,5 vezes 8, que dá 740. Então, MC é igual a menos 320 mais 740. Então, chega um momento, no ponto C, de 420 kN por metros. Uma dica importante para guardar se o momento é positivo ou negativo é
Imagina que isso seja uma carinha triste, adotamos negativo. E quando é uma carinha feliz, positivo. Então a resposta final do exercício é reação apoio A igual a 97,5 kN, a reação no ponto D 92,5 kN, momento em C é igual a 420 kN vezes metros. Certo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido os vídeos. Até os próximos exercícios.